Você já percebeu que muitas vezes as pessoas mais bondosas são as que mais sofrem em silêncio? Será que você não é uma delas? Aquelas que ajudam todo mundo, que escutam, que perdoam, que evitam conflito, mas que, por dentro, estão exaustas. Ansiedade, culpa constante, cansaço emocional, sensação de não ser suficiente. Por que isso acontece? Se ser bom é uma virtude, por que tantas pessoas boas estão emocionalmente adoecendo? Hoje você vai entender algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a bondade, limites e saúde emocional. E talvez você se reconheça aqui. Olá, buscadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gigante do Despertar. Se é novo por aqui, considere nos seguir. Toda semana tem vídeo no canal para te ajudar no seu despertar. Curta e comente. Isso nos ajuda bastante no nosso engajamento e faz com que o algoritmo entregue o vídeo para mais pessoas. E neste vídeo, você vai descobrir a diferença entre bondade saudável e autoabandono. O excesso de empatia pode virar autossabotagem. O papel da culpa e da necessidade de aprovação. Por que pessoas boas têm dificuldade de impor limites? E como proteger sua energia sem deixar de ser quem você é? Isso não é sobre deixar de ser bom. É sobre parar de se machucar tentando agradar. Existe uma verdade que quase ninguém fala. Muitas pessoas não adoecem por serem ruins. Elas adoecem por tentarem ser boas demais. Desde cedo, aprendemos que ser bom é não responder, não decepcionar, não causar problema, não dizer não. E aos poucos, vamos criando uma identidade baseada em agradar. A criança que percebe que recebe amor quando se comporta, começa a se moldar. Ela aprende que o amor vem com condição. Então ela vira adulta e continua tentando merecer. Mas aqui está o ponto crucial. Bondade sem limite vira autoabandono. Pessoas boas geralmente colocam as necessidades dos outros na frente das próprias. Sentem culpa ao descansar, sentem culpa ao negar, sentem culpa ao se priorizar. E a culpa constante é o desgaste emocional. O problema não é a bondade, o problema é a falta de fronteira. Existe uma diferença enorme entre ser generoso e se anular. Quando você ajuda alguém por escolha, existe leveza. Quando você ajuda por medo de desagradar, existe tensão. E tensão crônica adoece. Muitas pessoas emocionalmente sobrecarregadas não sabem dizer: isso me machuca, isso eu não aceito. Isso não é minha responsabilidade. Porque foram ensinadas que impor limite é egoísmo. Mas limite não é agressão. Limite é autocuidado. Outra questão profunda é a necessidade de aprovação. Buscadores. Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar. Quer apoiar nosso canal? Então, adquira um de nossos livros. Vou deixar o link do nosso catálogo na descrição abaixo. Lá eu selecionei, com muito carinho, livros que expandiram a minha mente e a de milhares de outros buscadores. Além de acelerar seu processo de despertar, você ainda apoia diretamente o nosso trabalho aqui no canal, e isso faz toda a diferença. Depois dê uma olhadinha lá. Agora, volta comigo. Pessoas boas costumam ter um radar emocional muito sensível. Elas percebem tudo. O clima muda e elas sentem. O tom muda e elas captam. Isso é empatia. Mas empatia sem filtro vira absorção. E quando você absorve tudo, você carrega o peso que não é seu. Você tenta resolver o problema de todo mundo, tenta manter todo mundo bem, tenta evitar qualquer conflito. Só que evitar conflito externo muitas vezes cria conflito interno, e o corpo sente. Ansiedade não é fraqueza, é sobrecarga. Depressão muitas vezes não é falta de força, é exaustão emocional acumulada. Pessoas boas raramente explodem, elas implodem, guardam, engolem, reprimem, até que o corpo fala. Insônia, cansaço constante, irritação silenciosa, vazio. Existe ainda outro ponto delicado. Pessoas boas costumam se responsabilizar por coisas que não controlam. Se alguém está triste, elas sentem que falharam. Se alguém se afasta, elas se culpam. Se algo dá errado, elas assumem a culpa. Mas maturidade emocional começa quando você entende. Você não é responsável pelas emoções de todo mundo.
Você é responsável pelas suas escolhas. Existe um mito perigoso de que bondade significa aceitar tudo. Não significa. Ser emocionalmente saudável é saber ajudar sem se perder, saber amar sem se abandonar, saber ouvir sem absorver, saber dizer não sem se sentir vilão. Pessoas boas precisam aprender uma coisa essencial: autocompaixão. Você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa salvar todo mundo, você não precisa carregar o mundo nas costas. Você também merece cuidado. Existe uma frase poderosa: você ensina as pessoas a te tratarem pelo que você tolera. Se você tolera desrespeito para manter paz, a paz será superficial. Se você silencia para evitar conflito, o conflito vai morar dentro de você. A verdadeira bondade começa quando você inclui a si mesmo, quando você entende que seu descanso importa, seu limite importa, sua dor importa, seu espaço importa. E aqui está a virada de chave. Ser bom não é se sacrificar constantemente, é agir com consciência, é escolher ajudar, não se sentir obrigado, é amar, mas também se amar. Quando você aprende a equilibrar empatia com firmeza, você não endurece, você amadurece. Você continua sendo luz, mas deixa de se queimar para iluminar os outros. Se você se identificou com isso, talvez você não esteja fraco. Talvez você esteja exausto de tentar ser perfeito. E perfeição emocional não existe. O que existe é equilíbrio. E o equilíbrio começa quando você para de se abandonar. Se você é uma pessoa boa, não deixe que isso vire sua própria prisão. Bondade sem limite adoece. Bondade com consciência cura. O despertar emocional começa quando você entende: cuidar de si não é egoísmo, é responsabilidade. E talvez a maior prova de amor que você pode dar ao mundo é parar de se machucar para agradá-lo. Obrigado por assistir até aqui. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.